Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus, ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória é dado meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é digno, né, meus irmãos? Ele sabe o que nós precisamos, Ele conhece as nossas estruturas, nossa necessidade. E Ele manda a palavra com muita fé, com muita eficaz, essa palavra que vem operando proezas e maravilhas na nossa vida. Quando a gente ouve a palavra ela edifica, ela traz vida. Amém? A paz do Senhor Jesus. Entre com muita alegria no coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus. Vamos aí no ID juntos, segurando nas mãos, na mesma fé, na mesma concordância, segurando nas mãos, meus irmãos, é quando nós estamos na mesma fé, na mesma concordância com a palavra do Senhor. Amém? Deus seja louvado por esta palavra que Ele traz aos nossos corações. Você que é inscrito, Deus abençoe no canal da Serva. Você creu, você acreditou. Eu estou orando pela sua vida. Eu estou orando pelos seus projetos, sua família, sua vida espiritual, sentimental, financeira, pelo seu ministério, se você tiver ministério, pela sua família. Eu não sei o que você tem, o porquê você está orando, mas a serva está apresentando o meu Senhor, porque Ele te conhece, Ele sabe, Ele me conhece, Ele sabe as nossas estruturas, nossas necessidades, sabe o que nós precisamos, antes que nós abra a nossa boca, mas Ele nos dá a oportunidade para pedir, para clamar, para orar, para abrir os nossos ouvidos para nós ouvir a palavra com diligência. Amém? E você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus. Vamos aí no ID do Senhor. Vamos aí no ID do Senhor. Deus quer encontrar fé no seu coração. Você crê, você acredita que eu sou enviada por Deus aqui nesse canal para trazer a palavra? Então se inscreva que eu estou orando pela sua vida em nome de Jesus. Amém? Já convidei o Senhor como nosso convidado especial, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele falou que quando eu fosse ministrar, eu colocasse uma cadeira para ele sentar, que ele ia ficar com uma prancheta e uma caneta na mão, e eu sou obediente. Eu coloquei a cadeira para ele sentar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí para ouvir a palavra do Senhor, que ela traz vida. E a palavra do Senhor hoje é maravilhosa, poderosa e eficaz aos nossos corações. Ela vai falar com todos nós. Às vezes eu falo o refrão da palavra, você fala assim, nem vou assistir porque essa palavra não vai falar nada comigo. Vai sim. Ela vai falar com você, porque Deus jamais vai mandar a palavra para mim e para você ouvir, que não seja da vontade dele. Ele sabe as nossas precisões que nós precisamos ouvir. Amém? Então, eu creio que essa palavra vai falar comigo e com você, em nome de Jesus. Vamos lá? Nós vamos para Atos, capítulo 14, versículo 8 e versículo 9. E o que vai falar na palavra, o refrão, o dom da fé. Olha que forte. O dom da fé. O Senhor quer encontrar fé no meu e no seu coração para operar as proezas e maravilhas dele. Ele está com a bênção na mão. O Senhor está com a bênção na mão e só quer encontrar fé. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos prosseguir. Versículo 8. E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, e qual nunca tinha andado. 9. Este ouviu falar Paulo que fechando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Olha aí, Paulo fixou os olhos no coxo e ele sabia que ele tinha fé para ser curado. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Recebemos o dom da fé operar na vida de Paulo.
Repetindo, recebemos o dom da fé operar na vida de Paulo. A Bíblia diz, vendo que tinha fé para se curado, como é que Paulo viu a fé algo que é abstrato naquele homem. Paulo não só viu fé no enfermo, como também possuía o dom da fé. A fé é, sem dúvida, um dos tesouros mais valiosos que o homem possui naturalmente, que é esta fé que é dada como dom diferente da fé comum que todas as pessoas possuem. A fé pode se manifestar na vida do homem de várias maneiras. Vejamos, glória a Deus, aleluia. Olha aqui, o Senhor trouxe a palavra hoje falando sobre fé. Presta atenção como que a fé opera no coração daquele que crê. Amém? Fé salvadora. Esta é a fé que se manifesta no homem quando ele crê em Jesus como seu Salvador. Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em Romanos, fé comum, esta fé é aquela crença que todo homem tem em alguma coisa. Tiago capítulo 2, versículo 19. Fé comum, fé como um dom. Fé como um dom. Esta é a fé sobrenatural que estudaremos agora. O dom da fé é uma convicção sobrenatural que capacita a mente humana até uma certeza fora do comum de que o milagre acontecerá, independentemente das circunstâncias contrárias. Mateus capítulo 17, versículo 20. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos falando da fé, o dom da fé, meus irmãos. O Senhor está trazendo esta palavra para conosco, porque sabe que nós precisamos de ter fé para alcançar os nossos objetivos. Amém? Alguém chegou a dizer que a fé sobrenatural é surda para os desanimados, para os desânimos. Repetindo, alguém chegou a dizer que a fé sobrenatural é surda para os desanimados, para os desânimos, e cega para as impossibilidades. Olha aí, a fé é surda para o desanimado e cega para as impossibilidades. Ou seja, esta fé não escuta o desânimo e não enxerga a impossibilidade. Olha aí, forte, hein? Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22. Jesus nos ensinou sobre o poder sobrenatural e libertador da fé, dizendo: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei os que foi feito a figueira, mas até se a este monte disserdes:
Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Olha aí. Se você tiver fé, como o Senhor Jesus falou para a figueira, tu nunca mais vai dar fruto. E ela secou. E o Senhor está falando aqui, se nós tiver fé, nós podemos falar para aquele monte, se joga daqui para o mar e ele se jogará. Forte, né? Vamos continuar para nós entender. Em Atos capítulo 14, versículo 8 até o 10, Lucas escreve, estava assentado em Listra, certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Neste milagre houve uma perfeita harmonia entre a fé gerada no paralítico e o dom da fé que operava em Paulo para mandar o paralítico se levantar. Olha aí que forte. Quando a serva fala assim, vamos andar juntos na mesma comunhão, na mesma fé, na mesma concordância, é que o milagre vai acontecer com a minha fé e você tendo fé como eu. O milagre vai acontecer porque nós estamos na mesma fé, na mesma concordância. Olha aqui a palavra do Senhor falando. Que o Paulo, que o enfermo tinha fé e Paulo tinha fé sobrenatural. Então aconteceu a cura. Olha que forte, meus irmãos, como que Deus fala. Deus fala na palavra. Glória a Deus a nossos corações. Vamos continuar para nós entender. Amém? O dom da fé encabeça este grupo dos dons de poder, pois é esta fé sobrenatural que capacita os servos de Deus a utilizar os dons de cura e o dom de operações de milagres, de maravilhas, e o dom de operações de maravilhas. Glória a Deus, aleluia! É através da fé, meus irmãos, em Jesus, glória a Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo 19 até o 21, a Bíblia revela a fé sobrenatural é incomum que Abraão possuía, dizendo, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão possuía muito mais que uma fé comum, muito mais que uma fé salvadora. Ele possuía uma fé sobrenatural. Não é à toa que Abraão é conhecido na Bíblia como o próprio emblema da fé.
Olha aí. Abraão é conhecido como o próprio emblema da fé, porque ele tinha uma fé sobrenatural, maior ainda. Glória a Deus, ele creu, ele acreditou, ele esperou no Senhor. Amém? Vamos continuar para nós entender. Tem pessoas aí no canal que precisam ouvir essa palavra, que a fé já estava escapando das mãos. Mas Deus traz a palavra, porque Ele conhece as estruturas e os nossos pensamentos. Amém? Em Salmo 60, versículo 12, Davi expressou esta fé sobrenatural em outros termos, por meio desta pequena frase: em Deus faremos proeza. Davi falou: em Deus fazemos proeza. Forte, né, meus irmãos? A palavra hoje fala sobre fé, fé sobrenatural. Às vezes, Deus está com a bênção na mão, querendo nos liberar esta bênção. Mas falta fé nos nossos corações, porque nós temos que apaziguar. Se a fé está falando que nós temos que ter fé, eu tenho fé, você tem fé. Então, se um ora pelo outro, é lógico que a bênção vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a conclusão, que é o resumo da palavra. A fé sobrenatural opera a impossível. A fé sobrenatural opera o impossível e remove montanhas humanamente intransponíveis. A fé provoca o sobrenatural de Deus em nossas vidas. A fé sobrenatural não é negar a fraqueza humana. Pelo contrário, é reconhecida as limitações humanas. Porém, é acreditar que há um Deus que pode tudo fazer. Abraão sabia das limitações físicas de seu povo. Abraão sabia das limitações de seu corpo fragilizado por causa da velhice. Porém, continuou acreditando no Deus que faz o impossível acontecer. Olha aí, até aqui a palavra em nome de Jesus. Deus realizou na vida de Abraão a promessa pela fé dele. Ele creu, ele acreditou. Não importava o tempo. O importante é que Deus deu uma palavra para ele e ele creu e esperou na vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa e agradável. Glória a Deus, aleluia. E aconteceu o milagre. Então Deus está trazendo essa palavra para conosco, porque tem pessoas que já perderam esta fé. Tem fé comum. A fé comum, ela não opera proezas e maravilha do coração de Deus. A fé comum, ela é uma fé. Você fala, eu tenho fé, vai acontecer e pronto, acabou, ficou ali. Não. Você tem que. Eu vou conseguir. Deus ministrou no meu coração uma promessa. E eu espero nela com muita fé. Vai acontecer. Custe o que custar, o tempo que passar. Mas esta promessa vai se realizar. Glória a Deus, aleluia. É crendo, acreditando, confirmando. Você tem que confirmar essa fé. Sempre trazendo avivamento para esta fé. No seu coração. Não importa as consequências. Ele não olhou para a velhice. Ele não olhou para a idade. Quantos anos ele tinha. Ele falou, Deus falou. E vai se concretizar na minha vida. É assim que nós temos que falar. Eu não perco a fé nem as esperanças.
daquilo que o Senhor me prometeu. Eu tenho promessas do Senhor na minha vida. E eu estou aqui, perseverando de dia e de noite. Aleluia, glória a Deus. Eu acredito muito que essa palavra falou o seu coração, porque falou no meu coração, foi um divisor de água para mim, acredito que seja para você também. Se você tomar posse, crê acreditar, se levanta, canta, adora, fala, Senhor, eu estou aqui, alegre para receber, meu coração está alegre, feliz para receber esse milagre, essa bênção. Não importa que seja na sua família, no seu casamento, na sua vida espiritual, sentimental, no seu ministério, na sua empresa, no seu trabalho. Não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece. Amém? E para você que ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho e você fala assim, Senhor, eis-me aqui humildemente, de todo o meu coração, eu entendi a palavra. Eu confesso o Senhor como meu único, suficiente Salvador, creio, acredito, tenho fé, que tudo isso vai se acontecer na minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, os meus... Você tem que fazer projetos também, porque o Senhor tem os projetos dele na nossa vida. E nós temos que fazer os nossos projetos e ficar ali firme, apresentando o Senhor. Glória a Deus, aleluia.